Parte 1. Razões pelas quais o corpo padece quando a alma sofre. Corpo e alma, soma e psique. Não é um corpo, não é uma alma, é um homem, Montaigne. A noção de haver, em todo ser humano, algo mais do que simplesmente um corpo, é provavelmente tão antiga quanto o mais elementar pensamento de um homem acerca de si mesmo. Ela nasceu, possivelmente, na confrontação dos nossos longínquos antepassados com o fenômeno da morte, incluídos aí seu mistério, o medo que infundia e infunde, a tentativa de sua negação como um fim último e inepelável e ainda a persistente lembrança dos mortos e sua visita durante os sonhos. A ideia da existência de uma alma ou de uma força externa ao corpo que lhe desse vida e sobre ele influísse evoluiu ao longo dos tempos e das diversas culturas, oscilando entre uma concepção puramente religiosa e outra mais ligada à medicina e à filosofia. As expressões gregas soma e psique, designando o que poderíamos entender como corpo e alma, foram pela primeira vez utilizados por Anaxágora, 500 a 428 a.C., que as considerou como partes distintas, introduzindo essa concepção dualista do ser humano. Essa concepção dualista foi referendada por Platão e predominou ao longo de quase 2 milênios, inclusive sob a influência religiosa de Santo Tomás de Aquino e filosófica do pensamento cartesiano. Em que pesem algumas tímidas manifestações contrárias ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, somente no final do século XIX, as influências do materialismo, do positivismo e do neopositivismo chamaram a atenção para a unidade do homem, do qual a citação que, em cima deste capítulo, constitui a síntese. A soma, ou corpo, pode se definir como aquela parte de nós que pode ser vista e tocada, e a qual podemos ver e tocar nas outras pessoas. Já a psique, ou alma, ou espírito, ou para alguns a mente, seria a parte invisível e intocável, mas que sabemos que existe e engloba tudo aquilo que sentimos, pensamos, desejamos, sonhamos, etc. Esta, no entanto, é uma definição, digamos, simplória, embora útil e verdadeira, que não nos permite alcançar toda a complexidade do funcionamento da psique e da sua interação com o corpo. Algo mais, então, deverá ser dito. A psique, o que é e como funciona. À luz da psicanálise e do que nos ensinou Freud, podemos considerar a psique sobre 4 pontos de vista: o tópico, o estrutural, o econômico e o dinâmico. Do ponto de vista tópico ou topográfico, a psique comportaria 4 divisões ou sistemas: o inconsciente, o pré-consciente, a censura e a consciência. A consciência foi comparada por Menninger à luz do dia. É a porção de nós mais próxima da superfície, quase em contato com o mundo exterior. Pode-se ainda, segundo o mesmo autor, compará-la ao nosso armazém maior, onde se guardam os conhecimentos que utilizamos no nosso dia a dia. É onde se processam os pensamentos, onde se registra o que vimos, ouvimos, sentimos e fazemos. Corresponde à noção que temos do nosso eu, ou seja, é aquilo que pensamos que somos. Abaixo dessa região de luz fica a zona de transição, como se fosse o crepúsculo entre a luz do dia e o negro da noite, do pré-consciente, que corresponderia ainda, para William James, às franjas da consciência. Essa área representaria uma espécie de entreposto ou terra de ninguém a separar fronteiras. Poderia também ser comparada a um arquivo morto. Nomes, ideias, fatos não utilizados no dia a dia desvanecem-se no crepúsculo do pré-consciente, de tal sorte que, como acontece com um arquivo morto, podem ou não ser localizados pelo consciente quando este decide evocá-los. É interessante notar que, como fronteira que é, o pré-consciente mantém intercâmbio também com o inconsciente, seja recebendo dele material que quer vir à luz do dia, seja enviando à sua escuridão aquilo que recebeu do consciente. O inconsciente, como deixamos entrever, seria nossa noite. Os sonhos, assim como os chamados atos falhos,
pequenos enganos de linguagem ou atitudes que cometemos, aparentemente, sem explicação, mas de grande significado psicanalítico. São na sua forma de se dizer presente, visto que seu único contato regular com o mundo exterior é aquele que o consciente permite. O inconsciente, segundo Freud, seria o fundo de toda a vida psíquica e contém tudo que é mantido fora da consciência por bloqueios internos. Percebam que, enquanto no pré-consciente se colocam informações e vivências fora de uso, sem maior significado atual, para o inconsciente são jogadas as experiências e lembranças associadas a fortes emoções ou sentimentos de culpa que foram como que expulsas da consciência. Pode-se comparar o inconsciente ao porão de algumas casas antigas, onde se amontoava tudo o que fosse feio, desconjuntado, imprestável e que devesse ficar escondido das visitas. Cadeiras sem pé, pias rachadas, espelhos quebrados, divãs rotos e desbotados. Formava-se no porão uma variada e confusa sucata, de forma que a parte superior da residência restasse apresentável e agradável. A comparação seria válida por inteiro se os móveis velhos e os trastes imprestáveis jogados no porão lá permanecessem parados e imóveis, sem incomodar mais ninguém. Na realidade, os fatos não se passam assim. Muitas daquelas lembranças, sentimentos e experiências carregados de emoção e culpa que tentamos esquecer no inconsciente estão permanentemente forcejando por sua volta à luz do dia, isto é, a consciência. A comparação com o porão seria melhor se, em vez de móveis velhos, guardássemos ali animais ferozes, a se debater e agitar à procura de uma saída. O quarto componente a completar essa noção topográfica da psique é a censura, a quem compete justamente regular o intercâmbio que, como vimos, se processa entre as três zonas anteriores. Distinguiríamos aí dois tipos de censura: a censura moral, consciente e, muito mais importante, a censura inconsciente, situada entre este e o pré-consciente, como se fosse o responsável por conter, no porão, os agitados animais ali encerrados. A estrutura da psique. O segundo aspecto sobre o qual se pode considerar a psique é o estrutural. Três sistemas estariam aí integrados: o ID, o ego e o superego. Não há aqui inteira coincidência topográfica ou geográfica com as outras zonas, mas sim uma relação funcional. Explicando melhor, as zonas anteriores seriam os locais de trabalho onde três funcionários, ID, ego e superego, desempenhariam suas funções. O ID corresponderia aos instintos primitivos, atuando exclusivamente no inconsciente. É a fonte dos dois grandes impulsos de onde derivam todos os outros: o amor e o ódio, ou os impulsos eróticos e agressivos, ou ainda a permanente batalha entre Eros e Thanatos, o instinto da vida e o da morte e da destruição. Todo o processo da vida está ligado à batalha que essas fontes primitivas de energia e de impulsos travam entre si e com sua própria pessoa. O curso da nossa vida é o que determinará o domínio, o controle e a direção que teremos sobre elas. É preciso salientar que o que aqui se chama de impulsos eróticos ou de amor transcende o puro desejo sexual para englobar todos os tipos de satisfação do prazer. Nota-se também que cada um dos dois impulsos fundamentais podem se expressar tanto em sua forma primitiva, atividade erótica ou intenso ódio e agressividade explícitos, como se converter em derivações do impulso original. Assim, a energia sexual primitiva pode se transformar em amor, construtividade, ternura. O impulso agressivo, por sua vez, pode emergir como ambição, iniciativa, empreendimento. Tal como o inconsciente, o ID é ilógico, atemporal e regido pelo princípio do prazer. Isto é, o que o move é a busca do prazer a qualquer preço, o que caracteriza o comportamento de uma criança. O ID, em verdade, nunca se torna adulto, permanecendo infantil e primitivo ao longo de sua vida, sempre procurando se manifestar e obter o que quer,
independente das proibições, conveniências, convenções e até do prejuízo que possa causar à pessoa de que faz parte. Menninger exemplificou bem esse querer a qualquer custo, afirmando que, se o ID expressasse seus desejos, aos 3 anos diria: quero aquele doce já, mesmo que lhe fizesse mal. Aos 18 anos, quero aquela loura, mesmo que seja casada. Aos 80, quero silêncio aqui em volta. E o ID do idoso seria capaz de estrangular os netos para obter este silêncio, não fossem os outros controles que o idoso, tal como o homem de 30 anos, exerce sobre o ID. Menninger completa mostrando que a evidência maior de que o ID nunca se torna adulto é dada pelo octogenário que quer, ao mesmo tempo, o doce, a loura e o sossego. O ID é chamado à realidade pelo ego. Percebam que ego quer dizer exatamente o eu, ao passo que o ID é um termo latino associado ao alemão es, por Nietzsche, que querendo dizer ele. Freud quis assim enfatizar a existência, dentro de cada um de nós, de 2 entidades distintas, nós mesmos, da qual temos consciência e controlamos, e um outro ele, que foge a nosso controle e que, na verdade, desconhecemos. Ao contrário do ID, que é puramente impulso, instinto e querer, e totalmente irresponsável, o ego é pleno de responsabilidade e preocupação com as consequências de seus atos. Assim, retornando aos exemplos acima, do doce, da loura e do idoso, o ego sabe que, se ceder à vontade do ID, vai se dar mal, visto que passar a mão na loura casada trará complicações, e estrangular os netinhos para obter silêncio é algo que não se faz e nem tem cabimento. Já o menino de 3 anos é quase somente ID. Se ninguém impedir, ele comerá todos os doces que estiverem a seu alcance, sem medir as consequências. Na criança muito nova existe, pois, a predominância do ID. Um bebê recém-nascido, segundo Freud, é puramente ID. À medida que cresce, a criança começa a perceber que existem barreiras e limites, tanto os físicos quanto os da proibições e convenções, que impedem a concretização dos seus desejos. No dizer de Pontes, a penosa experiência de cada dia vai mostrando que o mundo não cede facilmente à satisfação dos seus desejos. A partir dessa percepção, vai gradualmente se desenvolvendo na criança, a partir do ID, uma pequena área de consciência e racionalidade. Lentamente, então, forma-se, desenvolve-se e fortalece-se o ego. Este age principalmente na área da consciência, embora atue também, em menor escala, sobre a porção do inconsciente. Um pouco mais adiante, ao longo da infância e da adolescência, começa a formar-se e a entrar em cena o terceiro personagem deste nosso drama, o superego. Ele pode ser entendido como nosso censor e crítico inconsciente, equivalendo, portanto, à censura inconsciente, a que fizemos referência na discussão da topografia da psique, embora uma ínfima parte dele corresponda à censura consciente. A formação do superego decorre basicamente da incorporação que fazemos à nossa bagagem psíquica dos valores, das normas e dos padrões de comportamento que nos são legados, principalmente por nossos pais e primeiros mestres e secundariamente pelo meio social em que estamos inseridos. A função do superego pode se resumir em uma única frase: acusar e criticar o ego. É o principal responsável pelo sentimento de culpa que todos sentimos, tanto em nível consciente, quando nós achamos que agimos erradamente ou magoamos outra pessoa, quanto inconsciente, e neste último caso, não identificamos a razão da culpa, dado que inconsciente, mas nos sentimos chateados ou deprimidos, sem saber por quê. Não é difícil concluir que o superego é a causa da grande parte do sofrimento pelo qual passamos na vida, mas, sem ele, nossa vida civilizada seria impossível. Embora costume ser excessivamente severo com todos nós, o superego é especialmente rigoroso com os filhos de pais amargos e duros, desiludidos com a vida e plenos de proibições. Por sorte, o arcabouço do superego não é imutável. É possível amaciá-lo em um processo de reeducação fundamental para um estado mais próximo da paz interior e da felicidade. Isso dependerá muito das condições ambientais favoráveis em que a pessoa estiver inserida,
e também de um esforço consciente e intelectual de autoavaliação e mudança. O conceito de energia psíquica e do princípio do prazer. Podemos resumir tudo o que foi dito com relação aos 3 personagens discutidos acima e aos conflitos que encerram em 3 curtas frases. O superego luta por perfeição moral. O ego exige adequação à realidade. O id esforça-se para obter prazer e evitar sofrimento, independentemente dos meios e das consequências. Para Freud, o princípio do prazer estaria de acordo com o instinto primitivo do amor e da vida e corresponderia a um baixo nível de energia psíquica. O desprazer, ou o sofrimento, por seu turno, implicaria aumento do nível de energia psíquica e seria consentâneo com o impulso da morte ou da destruição. Isso se deve ao aumento da energia interior, que pode levar à entropia do psiquismo do indivíduo e a tendência do sistema a desorganizar-se e retornar ao estado simples que caracteriza a ausência de vida. Essa é uma noção importante, porque mostra o tremendo malefício que as tensões internas, basicamente o sofrimento e o desprazer, podem causar à saúde e à vida das pessoas, e, por outro lado, o grande benefício potencial do prazer, que inclui principalmente as relações amorosas. Chegamos, assim, no coroamento do pensamento freudiano, a uma concepção dinâmica da psique, representada pelas variedade de forças, conflitos e compromissos entre a busca do prazer, em seu sentido amplo e não apenas sexual, e a necessidade de adequação à realidade. Quando a energia psíquica dirigida a um determinado impulso não pode ser gasta em sua concretização, ela não desaparece, apenas se inibe, podendo ser reinvestida ou reaparecer sob formas diferentes do impulso original, tais como transferências, sublimação, etc. Quando não ocorre uma canalização satisfatória dessa energia, os conflitos intrapsíquicos daí decorrentes geram neuroses e, acredito eu, quase todas ou todas as doenças.